Preparamos muitas coisas, planejamos muitas coisas. Você sabe como está nosso coração nesse momento, Pai? Sentimos ansiedade, um pouco de nervosismo, mas porque queremos que esse culto, Pai, mais uma vez, venha honrar e glorificar o Teu nome, Pai. É para isso que estamos aqui e que nada tenha impedido. Qualquer detalhe que incomode ou que chame a atenção mais do que o Teu nome, que seja tirado, que não seja relevante. Porque estamos aqui para te louvar, Pai. Abençoe a tua casa, a tua igreja, e que o Senhor seja bem-vindo nesse lugar hoje, Pai. Para isso que estamos aqui. Em nome de Jesus. Agora eu queria que vocês falassem o tema, ao ajudarem para a gente. O tema do nosso mês é identidade gera direção. Por isso que quando alguns entraram aqui, colocaram aí a digital, né? Porque representa a nossa identidade. Vamos falar junto? Identidade gera direção. Agora a nossa divisa desse domingo, vamos ver todos juntos. Assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram.
Bom dia, meus irmãos. Vamos nos colocar de pé nesse momento para a gente poder aprender aí a música dos jovens. A gente vai cantar com uma parte, a gente quer que os irmãos respondam bem forte. Cadê Val? Por favor, meu irmão, tem que colocar a letra aí. Só na parte da resposta. Ele canta e os irmãos respondem. Isso, olha só, a gente vai cantar a primeira parte, os irmãos vão responder essa segunda parte, sim, mas bem forte, hein? Bem forte. A gente vai dar um exemplo. A gente vai dar um exemplo aqui. Tá saindo só. A gente vai dar um exemplo aqui, nós vamos cantar, os irmãos vão responder bem forte, assim, ó. Mundo não pode me mudar. Eu fui comprado na cruz. Chamado por nome. Eu sei que eu sou de Jesus. Salvador, A graça me alcançou. meu passado ficou para trás. Seu amor me transformou. Simples, sim, mas eu quero vibração. Cantar com força. Pô, você foi comprado na cruz? Sim. Então grita, irmão. Grita, nós fomos comprados na cruz pelo sangue do Cordeiro, amém? Vamos começar, hein? O não pode me moldar. Eu fui comprado na cruz. Minha carne chamaram por nome. Eu sei que eu sou de Jesus. Caminhando como Salvador. A graça me alcançou. Meu passado ficou para trás. Seu amor me transformou. Vai! Não pode me mudar. Eu fui comprado na cruz. Meu pecado me chamaram por nome. Eu sei que eu sou de Jesus. Salvador.
nós vamos fazer a nossa leitura bíblica. Vamos lá. Bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Juventude, Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. agora todos, por favor. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, para o louvor da glória da sua graça, pela qual nos fez
Ele vai nos ajudar no próximo cântico, irmãos. Ele achou que a gente ia deixar passar batido, que ele ensaiou aqui no vocal na sexta-feira. E esse cântico a gente tem a divisão dos homens e das mulheres. Então os homens vão cantar uma parte com Jefferson e com o Betão. Tá bonito com essa camisa, hein, Betão? Caramba! E as mulheres vão cantar outra parte comigo e com a Agatha, tá bom? Vamos começar? Ele vive e
não saber cantar bem essa música, e não sei se foi um desafio, mas preste atenção na letra dessa canção. Ela diz que já decidi, não importa mais o que ficou para trás, só a nossa decisão é daqui para frente adorar ao Senhor, render graças ao nome desse Deus, amém? É a sua e a minha decisão, eu creio nisso. Então vamos declarar isso em forma de canção. Chegou? Não precisa de explicação, né? Para essa frase. É se render mesmo, se prostrar diante do Senhor. Vamos declarar isso.
bom dia, meus irmãos. Tá? Eu queria convidar os irmãos que trouxeram seus dízimos e também trouxeram suas ofertas para poder ofertar ao Senhor, para a gente poder dar prosseguimento na obra e podermos avançar. Mas também, irmãos, além dos dízimos e ofertas, lembrando que nós estamos iniciando uma campanha. E essa campanha já se iniciou no domingo passado, mas hoje a gente vai frisar essa campanha. Nós estamos numa campanha de obra, do investimento em nossa igreja, para a gente poder melhor acomodar os irmãos, para a gente poder melhor se organizar aqui. Nossa campanha de obra para nós subirmos a nossa cozinha e ampliarmos o nosso banheiro. Então, convido os irmãos, aquilo que Deus propôs em seu coração, que o irmão possa descrever, seja no Pix ou seja no envelope, dizendo, olha, é para a campanha de obras. Aí a nossa tesoureira tem como saber que esse dinheiro está sendo utilizado e foi com esse propósito. Então eu convoco os irmãos, tá? Que os irmãos possam nos ajudar. Esse período seria um período em que nós estaremos nos organizando para o retiro. Esse período, anualmente, já era um período onde nós nos organizávamos para mensalmente podermos separar um dinheiro para o nosso retiro. Então convido os irmãos para que esse dinheiro que seria utilizado para o retiro, que seria reunido para nós nos reunirmos lá em novembro, que seja utilizado para esse propósito, que a gente possa conseguir alcançar o nosso propósito e melhor acomodar os nossos irmãos. Amém, meus irmãos? Diante disso, enquanto nós estávamos na campanha para aquisição desse local, nós cantávamos sempre um louvor. E eu falei com a Ariane e falei, olha, até aquele dia onde nós conseguimos consumar a nossa proposta, aquilo que nós tanto almejamos, todo dízimo e oferta nós vamos cantar esse louvor. Então eu te convido a se colocar aqui pé, a trazer o seu dízimo, sua oferta, e nós cantaremos o cântico da colheita. Os irmãos, se puderem, podem se colocar de pé, meus irmãos. Promessa de um dia colher tudo que
eu não sei qual é a parte que vem agora, mas antes eu só queria dar uma palavra para os irmãos, tá? Uma palavra pastoral. Lembremos, irmãos, que dízimos e ofertas são coisas separadas, tá? E elas precisam andar, caminhar junto. Se o irmão ofertar, não deixe de dar o dízimo. São coisas que caminham juntos, tá? Nós estamos num propósito e nós, claro, irmãos, nós dependemos sempre do Senhor. Nosso Senhor não depende de dinheiro para isso. Mas nosso Senhor fez muitas coisas nas nossas vidas. Nós temos muitas coisas a agradecer. Então, que nós possamos entregar o dízimo para ajudar a manter o local que nós estamos e toda a estrutura e ajudar a família a qual ajudamos, Cristolândia, e possamos também ajudar a campanha. Os dois caminham juntos, tá bom, irmão? Irmãos, agora nós vamos ter uma participação especial. A Agatha vai cantar pra gente.
Senhor, muito obrigado, Pai, obrigado por esse momento. Muito obrigado, Senhor, porque tenho sentido que o Senhor tem recebido o nosso culto, Senhor, nosso culto em adoração a Ti. Te peço nesse momento para que o Senhor esteja com a Ariane, dando toda a força, dando todo o empenho, Senhor, e falando através dela aquilo que nós precisamos ouvir, Senhor. Aquilo que toda a igreja precisa ouvir. Ser com ela, Senhor, que o Senhor possa usá-la como instrumento Teu, Senhor, que o Senhor possa usá-la como boca Sua, Senhor, falando aos nossos corações aquilo que vai de encontro às nossas necessidades, Senhor, aquilo que vai de encontro àquilo que precisamos ouvir. Ser conosco, Pai, que Teu Espírito Santo possa andar nesse lugar, falando aos nossos corações. É pelo santo nome de Jesus que eu oro, Pai. Amém. Bom dia, irmãos. Bom dia. Bom dia. Bom dia. A gente se sente com muita responsabilidade quando a gente está aqui à frente, principalmente quando é para falar da palavra de Deus. E eu falei algumas coisas para o Jefferson durante a semana e ele me deu algumas dicas, porque por mais que a gente esteja aqui cantando, ministrando, né, tocando, é diferente. É um peso maior. E eu espero que os irmãos estejam atentos para ouvir aquilo que Deus falou primeiro comigo. Então, primeiro Ele falou no meu coração, né? Primeiro Ele fala com a gente, para depois a gente poder falar com a igreja. E, em alguns momentos dessa mensagem, vou contar com a participação dos irmãos. Irmão, só para lembrar, eu sou de RH tem aquela coisa de dinâmica, de contar com a resposta, então eu não quero me sentir aqui sozinha, amém? Amém? Amém. Conto contigo? Amém. Glória a Deus. Esse lado aqui ficou mais forte. Senti que ficou mais forte. A gente é que tem mais gente. O RH está criando uma gincana. A gente quer falar hoje sobre o texto, se você puder já deixar aberto aí, de 2 Coríntios 5:17. Hoje, irmãos, para os irmãos entenderem a dinâmica desse mês da juventude, eu não sei se o Mal consegue colocar aqui a imagem. A gente também tentou representar aqui, ó, com essa bússola. E aí do lado, dá uma olhadinha na parede, perto dos irmãos. Tem alguns cartazes com algumas palavras em destaque. Você pode falar comigo essas palavras? Eu vou falar e você vai repetir, tá bom? Identidade. Relacionamento, propósito e alvo. Então é nessa ordem que esse mês vai funcionar. A gente vai falar de identidade, relacionamento, propósito e alvo. Quando a gente conversou com a juventude, no último culto, dia 21 de junho, a gente estava muito empolgado aqui. Letícia, Bruna, Ana Luísa estava aqui, a Agatha, a Natasha. E a gente começou a falar, o que a gente vai colocar no mês da juventude? A gente já fez nossa camisa, a gente vai fazer outra camisa, a gente já se antecipou. E a camisa tem a ver com isso, com a nossa identidade. Se você ver ali, na parte de trás da camisa tem um versículo que fala que a gente não se molda ao padrão desse mundo. Então tem a ver com isso. E aí, a gente ficou pensando em unir as coisas, né? Unir os temas que a gente já tinha tratado nos 2 primeiros cultos do ano. Primeiro culto a gente falou de quem sou eu, ou seja, a nossa identidade. E o segundo culto a gente falou da direção, para onde a gente vai. Agora que eu sei quem eu sou, para onde eu estou indo, para onde eu estou caminhando, onde é o alvo que eu tenho que chegar. E quando eu peguei o Uber aqui, saí daqui com 1000 ideias na cabeça, e as meninas falaram pra gente fazer o culto no sábado, e faz aqui, me passa a noite na igreja, vamos fazer assim na decoração. E a gente sai daqui com o coração muito feliz e cheio de ideias. E eu no Uber falei, cara, eu acho que é isso, identidade gera direção. Eu lembro que eu mostrei pro Maurício e pro Pedro e falei assim, o que vocês acham se o tema for esse? E botei lá no grupo da juventude e a gente conseguiu fazer, né, de uma forma que as coisas estejam ligadas. Então, por isso nosso tema é identidade gera direção. Se eu sei quem eu sou, eu vou para onde eu sei para onde eu devo ir. Eu já descobri quem eu sou. E eu não sei se a Agatha lembra disso,
Lá no início do ano, irmãos, a gente tem o hábito do grupo dos jovens colocar algumas coisas em votação. Eu sempre gosto muito da participação deles. Então, muita coisa eu boto numa enquete e todo mundo começa a interagir. Isso e aquilo, vamos fazer assim. E no início do ano, a gente colocou 4 ou 5 temas bem diferentes. Um tema que falava de identidade, um tema que falava de chamado, um tema que falava de intimidade com Deus e de outras coisas. E a gente colocou lá, vamos votar para o primeiro culto jovem, né, que foi lá no início do ano, se eu não me engano foi em março. O que a gente vai dizer no primeiro culto jovem? E eu lembro que a Agatha falou uma coisa que tocou meu coração. Tu lembra o que tu disse? Lembra não? Ela falou assim, algumas pessoas votaram na identidade, quem sou eu, e outras no caminho, no alvo, para onde eu vou. E a Agatha falou assim, eu acho que primeiro a gente tem que saber quem a gente é, para depois a gente saber para onde a gente vai. E ela falou isso de uma forma tão natural, mas é isso, Agatha, exatamente isso. Se eu não sei quem eu sou em Cristo, se eu não entendo a minha identidade, a minha nova natureza, quem eu sou a partir de agora, porque a Bíblia diz que há uma transformação na nossa vida. Como que eu estou trilhando o caminho? Eu não sei para onde eu vou. E por isso tantas pessoas andam aí por essa vida sem um propósito de vida, sem um relacionamento real com Deus, porque elas não entenderam o primeiro passo, que é a sua identidade, a sua nova natureza em Cristo. E é isso que a gente quer falar essa manhã. Então, durante esses domingos, hoje a gente vai focar em identidade. No próximo domingo é Dia dos Pais, a MCM vai estar aqui, mas no outro domingo, dia 16, a gente vai voltar a falar de relacionamento. Dia 23, a gente vai falar de propósito. E no último domingo, dia 30, a gente vai falar sobre o alvo. Então, para os irmãos entenderem, é esse cronograma que a gente vai seguir. E hoje eu queria falar com você sobre identidade, de uma forma mais direta. Não quero aqui perder muito tempo, vou tentar me segurar um pouquinho, porque a gente gosta de dar muito exemplo, né? Mas vou tentar me entender, porque eu queria que você entendesse exatamente o que quer dizer essa identidade em Cristo. Quem eu sou em Cristo. E isso não é algo só para o jovem, tá? Porque você deve estar pensando assim, mas o jovem que está nessa fase aí de se descobrir, eu já sei quem eu sou, eu já tenho uma profissão, eu já sou casado, eu já tenho filhos, eu sei quem eu sou. Será que você sabe de verdade quem você é em Cristo? Ou será que mesmo sabendo quem você é em Cristo, você trouxe para si essa nova natureza? Eu não sei. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Então, eu queria ler com você o texto de 2 Coríntios 5, 17. Eu vou ler uma vez e aí vou pedir para vocês repetirem comigo. 2 Coríntios, é um texto bem conhecido. 5, versículo 17, diz assim: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Você pode dizer esse texto comigo? Assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Vamos orar? Senhor, nós queremos te entregar, Pai, tudo que foi dito aqui. Tu sabes que eu não sou ninguém, não há nada em mim, Senhor, que seja bom. Nada, Senhor, para que o Senhor me use, mas o Senhor é perfeito em graça e em misericórdia, por isso estamos aqui, Senhor. Que essa palavra possa, assim como veio ao meu coração, incomodou a minha vida, ir ao coração dos meus irmãos que estão aqui nessa manhã também, trazer, Pai, mais uma vez, verdade da Tua palavra. É a Tua palavra quem diz, é a Tua palavra que deve nos comandar, é a Tua palavra que deve nos trazer essa realidade de uma nova identidade em Ti, Pai. Usa, Senhor, cada coisa que for dita aqui, e aquilo que eu não consegui falar, que o Teu Espírito Santo haja e fale e complete, Pai, na vida de cada um. Em nome de Jesus, amém. Queria fazer uma pergunta para os irmãos, para começar. Os irmãos acham que é fácil a gente responder a pergunta: quem sou eu? Sim ou não? Alguém acha que sim? Alguém está em cima do muro, não sabe? Acho que o Antônio está. O Antônio viu? Tu está em cima do muro.
E quem acha que não é fácil? Não é fácil responder quem sou eu? Não é fácil? Não é fácil. Não é fácil, irmãos. Não é. E a gente confunde um pouco essa pergunta. E aí eu queria ir lá na essência dessa formada de identidade para você entender qual é a resposta correta. Quando alguém pergunta para você assim, ô Val, quem é você? Ô Nancia, ô Terezinha, Ivana, Elzia, Antônio, Marcos, Dal, Bruna, quem é você? Eu vivo essa experiência quase todos os dias onde eu trabalho, porque eu trabalho em RH. Em RH, a gente é quase que faz parte da nossa demanda, a gente entrevistar candidatos e perguntar para eles, olha, é muito engraçado às vezes, porque você sente que o candidato ele já está com tudo planejado na cabeça, né? Ele já vai meio que programado. Poxa, se me perguntar isso, eu vou responder aquilo. Se me perguntar assim, eu vou responder assado. Só que de repente, quando você coloca uma pergunta como essa, que te traz mais reflexão, você vê no rosto daquela pessoa que às vezes ela não consegue responder de imediato. Então, perguntas, eu estou dando só um exemplo, vão ter outros, mas perguntas em entrevistas de emprego como assim, olha, eu estou entrevistando a Bruna, Bruna, qual é o seu nome? Bruna, se apresenta para mim, aí você vai falar a sua idade, vai falar onde mora, se é casado ou não, se tem filhos ou não. Geralmente é assim uma entrevista de emprego. E aí, do nada, a gente está seguindo um roteiro. Qual o roteiro da entrevista de emprego? É o currículo do candidato. Então, a gente está ali vendo onde ele mora, se ele tem filho, qual a experiência que ele teve ou não. Aí, de repente, eu viro para a Bruna e falo assim, Bruna, me fala uma coisa sobre você que não está no seu currículo. Aí a pessoa para pensar. A maioria das vezes, irmãos, eu falo por experiência própria, acho que 90% das vezes. Poucos são aqueles que já têm algo assim para dizer de imediato. Ou falam assim, Jefferson, fala um pouquinho sobre você. Quem é o Jefferson? Ô Val, me fala coisas que eu não sei sobre você. Eu não quero o que está aqui. Eu quero ouvir algo que eu não sei. E aí, talvez, por ser um ambiente de entrevista, eu sei que a minha proposta é conseguir emprego, tem a ver com vida financeira, tem a ver com outras questões, talvez a pessoa vai ficar realmente nervosa, receosa, meu Deus. E as pessoas sempre querem demonstrar um lado o quê, gente? Um lado bom. Quando a gente pergunta assim, olha, ô Cíntia, me fala aí um ponto positivo e um ponto negativo. Hoje em dia a gente não pode mais falar ponto negativo, hoje em dia é um ponto a melhorar. Porque quando você fala ponto negativo, a pessoa já se sente de alguma forma ofendida. Como assim? Ou senão a pessoa fala um ponto negativo que não é negativo. Já ouvi várias vezes. Meu ponto negativo é ser perfeccionista, eu quero tudo perfeito. E a gente fala assim, mas isso é um ponto negativo? Não, porque é o extremo. Tá, mas tudo é o extremo, é ruim. Então, qualquer coisa seria um ponto negativo. Mas por que as pessoas usam isso? Porque elas estão preocupadas em querer um objetivo. Naquele momento, o objetivo é conseguir um emprego. Só que isso me traz uma reflexão de pensar o seguinte: é difícil responder a pergunta quem sou eu. E eu comecei a pesquisar sobre isso e falar, meu Deus, será que tem algum respaldo psicológico, científico, biológico que explique isso? Por que é tão difícil a gente responder às vezes quem nós somos? Quem nós somos? E aí eu nem cheguei na parte em quem você é em Cristo ainda não, estou falando de você. Jefferson, com o CPF dele, eu ia falar CNPJ para tudo, o CPF dele e tudo mais. E olha que interessante, vou fazer um teste com você agora, para você saber se é mais fácil ou não. Você deve ter alguém que você admira, não tem? Tem? Você é fã de alguém? Ou gosta de alguém, de algum artista? Pensa aí agora. Não é pecado não, irmãos. Admirar alguém pelo trabalho que ele faz. Um cantor que canta muito bem, da igreja ou não. Um jogador de futebol que você gosta muito. Né, Betão? Um grupo de música, um grupo de dança, um coral que tocou minha vida. Alguém que você admira, alguém que você olha e tem ali uma verdadeira estima. Mesmo que você não conheça ela. Mesmo que você não, ela nem sabe da sua existência às vezes, mas você criou algo que você sabe. E quando você gosta dessa pessoa, geralmente você sabe coisas dessa pessoa. Ou não? Se eu chamar o Betão aqui e falar assim, Betão, vem aqui,
5 minutos para você falar do Neymar. Você vai conseguir falar até meia hora, não vai? Sim ou não, Betão? Sim ou não? Sim. Se eu chamar o Pedro aqui para... Pedro, tu gosta do One Piece, né? Vai falar aqui do One Piece, da série que ele gosta lá. Ele vai ficar aqui 1 hora falando, irmão, sobre isso, porque é algo que ele gosta. Val, tu gosta de quê, Val? Não sabe? Nancy? Tanta coisa? Não precisa ser pessoa não, gente. Pode ser uma comida, uma planta, né? Minha mãe adora plantas. Vai na casa dela, milhares de plantas. Se eu pedir minha mãe para falar sobre isso, ela vai falar o dia inteiro sobre isso. Uma comida. Um filme. Val, vem aqui falar do Titanic. Tu gosta de Titanic? Eu não sei. Gosta? Aí, pronto. Ela vai vir aqui, ela vai contar o filme inteiro. Por quê? Porque é algo que ela gosta. É algo que ela estima. Só que quando isso se torna para nós, falamos sobre nós, quando essa curva se volta para uma autorreflexão, é mais difícil. E eu descobri que é um bloqueio natural para isso, gente, em nós seres humanos. Se chama bloqueio da autopercepção. Muitas vezes nós não percebemos quem nós somos. Por isso nós não conseguimos falar bem sobre quem nós somos. E aí quando a gente direciona a pergunta, Jefferson, vem aqui e fala quem você é. Geralmente, a gente responde essa pergunta de forma bem errada. Porque a pessoa começa a responder, sabe o quê? O que ela faz e não quem ela é. Já percebeu isso? O Jefferson vai vir aqui falar sobre ele, aí vai falar o que ele faz. Ele trabalha nisso, ele prega, ele canta, ele toca, ele é um pai de 2 crianças, ele é um marido. Ele está falando de coisas muito mais ligadas ao que ele faz, mas não sobre quem ele é. E a gente tem essa mania. A gente faz isso. Quer que eu te prove no âmbito espiritual? Eu fiquei pensando nisso, um exemplo que não fosse de RH, porque eu sei que RH nem todo mundo aqui trabalha, mas com certeza você já passou por uma entrevista de RH, então você sabe como é. No âmbito espiritual, às vezes a gente faz isso até com Deus. Porque quando a gente começa a adorar o Senhor, a gente começa a adorar muitas vezes só em cima do que Ele faz. Ou do que eu quero que Ele faça. E às vezes eu me esqueço de adorá-lo e de entender quem Ele é. Porque Ele é. E na minha juventude eu tive uma crise por isso, irmãos. Eu me lembro por cerca de 15, 16 anos que eu tive uma crise. Eu até hoje vivo várias crises e eu gosto das minhas crises. Porque são crises igual de Elias. A vontade de entrar na caverna e ficar lá pensando, matutando e falando, Senhor, calma aí, eu não estou entendendo. Né? Geralmente quando a gente é muito crítico, a gente tem um pensamento muito aflorado, né? Minha cabeça, irmão, minha mente, olha, só Jesus mesmo para aguentar minha mente. Porque tu vai pensando e tu entra em crises. E eu tinha essa crise. Porque toda vez que eu começava a adorar o Senhor, louvar o Senhor, até na igreja, no momento simples, momento de cânticos, que o ministro lá na frente fala assim, adora o Senhor. Eu começava a falar só o que Ele faz. Ah, te adoro porque o Senhor morreu na cruz por mim. É o que Ele fez, não é quem Ele é. Ah, eu te adoro porque o Senhor fez isso lá na minha casa. Porque o Senhor me livrou disso. Porque o Senhor fez isso na minha família. Porque o Senhor me deu um emprego. O meu alvo de adoração era sempre o que Ele faz. E um dia isso me incomodou. E sabe como me incomodou? Um pastor da minha juventude, chamado Reinaldo. Ele foi lá na frente, um pastor que eu admiro muito até hoje, e pregou sobre Mesaque, Sadraque e Abednego. E essa mensagem nunca mais vai sair do meu coração. Se você puder abrir aí, em Daniel. Daniel 3, 17 e 18. Daniel 3, 17 e 18. Você lembra dessa história? Essa história é a história de jovens também, que estavam lá na Babilônia. Havia um rei chamado Nabucodonosor. Esse rei manda fazer uma estátua enorme. E é uma estátua de ouro, e ele dá uma ordem que todos deveriam se curvar e adorar aquela estátua.
E Mesaque, Sadraque e Abidnego, irmãos, eles se curvam e adoram aquela estátua? Sim ou não? Não. Porque eles tinham um compromisso de quem eles eram em Cristo. Eles sabiam da identidade que eles tinham em Cristo. E eles não se prostraram. E aí nesse versículo, Daniel 3, 17 e 18, tá aqui pra gente? Você pode ler comigo? Vamos lá. Se o nosso Deus, a quem servimos, quiser livrar-nos, Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das suas mãos, ó Rei. O próximo 18. E mesmo que Ele não nos livre, fique sabendo, ó Rei, que não prestaremos culto aos seus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que o Senhor levantou. Olha o que esse texto diz. Se o Senhor, qual era o castigo para quem não adorasse aquela imagem? Era a morte. Te jogar. Irmãos, o meu pai é padeiro. Por muitos anos teve uma padaria. E às vezes eu, criança, queria entrar lá para pegar o quê? O pão direto do forno, sabe? Já sentiram esse cheirinho de pão, né? Quando sai do forno. A padaria era embaixo da nossa casa. E tinha momentos da nossa vida, criança, que a gente não almoçava. A gente não jantava, a gente comia o que, irmãos? Pão. E quando subia aquele cheirinho, você imagina, Jéssica, vocês estão com fome? Não? Aquele cheirinho de pão saindo, de aqueles joelhinhos com queijo e presunto, tinha um joelhinho de banana, tinha um goiabinha, coisas que marcaram a minha infância. E quando aquilo subia, gente, era imediato. Eu e meu irmão e minha irmã, a gente descia correndo para a padaria. E criança não tá nem aí, a gente ia direto no forno e a gente queria pegar o pão. E uma vez eu queimei minha mão, porque eu não peguei só o pão, eu encostei a mão no forno, porque eu queria tanto comer aquilo, aquele cheiro estava me deixando... E eu queimei minha mão toda. E além de ficar com a mão queimada, eu ainda tomei a surra da minha mãe. Ela falou que nunca mais eu podia entrar no forno da padaria. Eu não sei se você já teve essa experiência de chegar perto de um forno muito grande. Né? O forno da nossa casa já tem, quando a gente liga, vai fazer um pudim, alguma coisa, já fica aquele bafo quente. Um forno de padaria enorme, cabe uma criança dentro. A gente pode assar o Pedro, mas se a gente quiser. Enorme. E então, irmãos, é um calor muito forte. Vocês imaginam ser jogados numa fornalha de fogo ardente. Era um negócio que não tinha como. Tu ia encarar, Agatha? Não? Eu também acho que não. E você imagina eles responderem isso para o rei. Olha só, se o Deus que a gente serve nos livrar, ok. Mas se Ele não fizer, se Ele não livrar, a gente não vai adorar outros deuses. Porque a nossa identidade está em quem? Está nele. Não está nessa vida, está em Cristo. E aí, com esse texto, essa pregação, com os meus 15, 16 anos, eu comecei a entender que eu deveria adorar a Deus pelo que Ele é. Não é pelo que Ele faz. Não é pelo que Ele fez. Apesar de que o que Ele faz, o que Ele fez é tão maravilhoso que a gente também vai adorá-lo. Mas eu preciso entender quem Ele é. Porque a hora que Deus não fizer, eu devo continuar adorando esse Deus. Por isso que muitos param na caminhada, irmãos. Isso é uma verdade. Eu tenho amigos na minha época de adolescência que falam para mim hoje, olha, Deus não fez isso. Deus me tirou isso. A pessoa faleceu, eu não entendi. A pessoa ficou doente, eu não entendi. O emprego que eu queria, eu não consegui. O carro que eu tanto almejava, eu nunca consegui. Teve uma amiga minha que saiu da igreja, sabe por quê? Porque ela foi reprovada 5 vezes na habilitação. Falei para ela, às vezes é livramento. E ela falou, não tem como eu ficar adorando um Deus que não me permite passar. É meu objetivo, eu tenho que passar. Pessoas, e eu também era assim, irmãos, que adoravam a Deus pelo que Ele faz somente, que não entenderam quem Ele é. Ele é o Senhor. Não tem a música que diz isso? Se Deus fizer, se não fizer, se a porta abrir e se fechar, Ele continua sendo Deus. A minha identidade começa quando eu começo a entender quem Ele é.
E aí, quando eu entendo quem ele é, eu vivo a experiência que Moisés viveu. Queria te dar mais um exemplo. Na história de Moisés é muito interessante, porque eu acho que Moisés estava com medo, eu não sei. Moisés, para mim, eu boto ele na mesma categoria de Paulo. Eu fico categorizando os personagens bíblicos, porque, meu Deus, o que é Moisés, irmãos? Eu não sei explicar Moisés. O cara viu a presença de Deus ali, ó, na flechinha da rocha. Deus foi lá e deu os mandamentos na mão dele, então, Moisés. Vai lá. Só que eu acredito que Moisés, quando ele foi chamado para libertar o povo de Israel do Egito, ele sentiu medo, sim ou não? Ele foi criado no palácio lá de Faraó, né? A história dele é essa. E aí, quando Deus o chama e fala, olha, você vai lá, você vai falar para esse povo, que esse povo vai ser liberto da escravidão do Egito, das mãos de Faraó. Moisés vira para Deus. Eu amo Moisés nessa parte, porque eu achei ele muito sincero com Deus, né? Tem coisas que ele fala assim na cara de Deus. Ah, Deus, mas tu não disse que tu é misericordioso? Tem trechos de Moisés que, meu Deus, eu acho fantástico. E Moisés vira para Deus e fala assim, tá, vamos lá, mas eu vou dizer o quê? Quem é que me enviou? Quem foi que me enviou até aqui? O que eu digo para eles? Se os israelitas vão me questionar, o que eu digo? E aí o que o Senhor responde para ele? Eu sou o que sou. Deus não poderia ter respondido várias coisas que ele faz, que ele fez, que ele tem poder para fazer? Não, você vai dizer lá que eu faço isso, que eu vou mandar praga, que eu vou abrir o mar, que eu vou fazer. Não. Deus voltou lá na identidade. Diz, eu sou o que sou. Estou abrindo sua Bíblia em Êxodo 3, 14 e 15. Vai falar exatamente sobre isso. Mais uma vez, Deus falando da identidade dele e não do que ele faz. Você pode ler comigo? Vamos lá? Deus disse a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais, assim você dirá aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vocês. Novamente Deus volta a falar da sua natureza. E aí, eu fico impactada por isso, porque o próprio Deus, que tem todo o poder, você consegue entender essa dimensão? Deus não tem como ser comparado com ninguém. Deus está acima de todas as coisas. Ele é onipresente, onipotente, onisciente. Ele é todo poderoso. Ele é santo. Ele criou a terra. Ele te criou. Ele me criou. Ele poderia ter feito uma lista imensa para Moisés. Tu vai lá e vai falar, ó, eu fiz isso, eu criei isso, eu criei você, eu sou poderoso, eu sou. Deus se apega a somente falar, eu sou o que sou. É suficiente. Deus nos remete novamente a quem Ele é. E às vezes nós não entendemos quem nós somos nesse Deus. Porque a gente quer responder essa pergunta, Letícia, quem você é? A Letícia vai começar a falar, provavelmente, tá? Coisas que ela faz, e não quem ela é. A gente quer saber quem você é, qual é a tua natureza. E aí tem coisas muito interessantes para falar sobre identidade. Eu já consegui dar 3 exemplos para você sobre identidade, não sobre o que faz somente. Identidade, irmão, significa conjunto de características próprias e exclusivas com os quais se podem diferenciar pessoas, animais, plantas, etc. Então, para a gente entender, agora a gente vai voltar lá para o texto de 2 Coríntios, e aí vai ser bem mais rápido, irmãos, agora essa parte, porque a gente já conseguiu entender um pouco mais sobre identidade. Queria que você repetisse comigo, eu vou fazer isso com você, desculpa. É o RH que grita aqui dentro, tá? Identidade, para a gente entender e não esquecer. Identidade é quem, não é o que. Diga aí comigo. Identidade é quem, não é o que. É quem, não é o que. Eu, esses dias, estudava com o Pedro. Estou dando muito exemplo, pastor Jefferson, desculpa, que está vindo.
Hoje, esses dias o Pedro teve prova antes das férias e Val vai saber bem disso, né? Cíntia, que são professores, e a gente estava estudando português. Eu não gosto muito de português, meu negócio é exato, eu gosto de tudo que é exato. É 2 mais 2, acabou. Português é uma das línguas mais difíceis do mundo, e a gente vai estudando sujeito e predicado. E eu mostrando para o Pedro que o sujeito é quem, não é o que foi feito. Não é a ação do que foi feito. O sujeito é quem vai fazer essa ação. E o predicado é o quê? Então você pergunta o quê? O que foi feito? Esse é o predicado, certo? Ó, aula de português gratuita. Tô brincando, tá certo, professor? Tá certo, professor? Amém. Glória a Deus, tá certo. Então, identidade é quem, não é o quê. Então, quando te perguntarem, te indagarem sobre a sua identidade em Cristo, e aí a gente vai começar a entrar no texto de Coríntios, é quem você é, não é o que você faz. Sabe por quê? O que você faz não presta, irmãos. Me desculpa. Nós nos achamos muito bons às vezes. Achamos ou não achamos? Estou falando alguma coisa errada? E Deus falou isso pra mim primeiro antes de falar pra você. Então não pense que eu estou aqui jogando indireta. Não, Deus falou comigo. Deus me constrangeu com essa mensagem. Porque às vezes nós sentimos bom o suficiente para ter opinião sobre tudo. Hoje em dia todo mundo é formado na faculdade do Google. Sim ou não? Tu vai falar de um remédio? Não, eu sei. Tu vai falar, não, eu sei. Não, isso aqui também eu sei. Não, esse assunto aqui também eu sei. Agora então, o chat GPT, meu Deus. Até agora eu não consegui entender o que é farmácia. Se alguém souber, entendeu, eu não entendi. Né? É isso aí. Ela sabe. Mas tem significado? Eu não sei, eu não entendo. Eu não entendo. Hoje em dia todo mundo sabe de muita coisa. Hoje em dia a gente é, sabe, formado em várias faculdades que as redes sociais não nos entregam. E aí a gente vai se sentindo tão bom naquilo, mas tão bom naquilo, que de repente tu toma uma rasteira. De repente tu escuta alguma coisa e fala assim, caramba, eu não sou tão bom assim não. Não sou, nem isso tudo não. Eu não tenho tanto conhecimento não. Sabe uma coisa que eu sempre ouvi de algumas pessoas? Ariana, eu escuto de uma pessoa constantemente isso, que eu convivo todos os dias. Ela me diz o seguinte, Ariana, eu não consigo crer nesse Deus aí não que você crê, porque é muito injusto. Aí eu falo, injusto? Como assim injusto? Não, porque que história é essa? Eu não mato, eu não bebo. Ela está falando do que ela faz, perceba, ela está falando de quem ela é. Eu não fumo, eu não traio. E, de repente, alguém que fuma, mata, bebe, trai, alguém que está lá no, sei lá, no presídio, alguém que errou, né, publicamente, porque a diferença é só que seu erro não é público, do outro é. Ele foi julgado, ele está lá preso por alguma coisa que ele fez. É a única diferença, irmão, porque a gente também tem nossos erros. E ela fala pra mim isso, gente, é dia sim, dia não, eu escuto isso. E aí, de repente, Jesus entra na vida dessa pessoa e ela se torna boa. E aí, olha o que vai acontecer. Olha o evangelho que você prega, ali. Essa pessoa vai para o céu e eu vou para o inferno. Eu que faço tanta coisa boa. Eu faço caridade. Eu ajudo as pessoas. Eu dou isso, eu dou aquilo. Essa pessoa entendeu quem ela é, irmãos? Não. Não. E na maioria das vezes eu fico em silêncio, porque eu sei que o que ela está falando é para me provocar. Mas uma vez somente eu falei, eu não consegui me segurar. Eu falei assim, não, porque você não entendeu. A salvação é por graça. Não é o que nós fazemos. E a Bíblia fala isso. Não é por suas obras para que você não se sinta superior a ninguém. Para que você não ache que você é bom o suficiente para ter conseguido isso. É pela graça. É quando eu entendo quem eu sou. É quando eu entendo que a minha identidade em Cristo precisa mudar. Quando lá em Coríntios ele fala, se alguém está em Cristo, o que acontece com essa pessoa? Nova criatura é. É uma transformação. E aí, de novo, eu vou voltar no que a gente estava falando antes. Desculpa ser repetitivo, mas é para a gente entender. Não é o que fazemos. É quem nós somos.
que faz diferença. Então, primeira coisa aí, ó, é quem, não é o que. Quando alguém começar a jogar em você coisas que você faz e aí você achar bom o suficiente, começa a pedir direção para o Espírito Santo, porque isso vai acontecer. Vai acontecer. Eu admiro tanto a Ana Paula Valadão, e uma vez na outra igreja eu ministrei no louvor e a gente sentiu junto, né? A presença de Deus. Quando acabou o louvor, acabou o culto, vieram 2 pessoas para mim e falaram assim: Eliane, hoje eu senti a Ana Paula Valadão lá na frente. Irmãos, isso entrou no meu coração com tanta soberba. No domingo seguinte, eu subi naquele púlpito e eu achei, de verdade, que eu era muito boa no que eu faço. Eu estou te contando porque isso aconteceu comigo. E sabe o que aconteceu? Tudo deu errado. Eu não acertava uma nota no teclado, eu não acertava uma voz cantando, eu não conseguia fazer contracanto. E eu, no final do louvor, chorei desesperadamente. Por quê? Eu percebi que algo que foi lançado entrou no meu coração e eu me senti muito boa. Eu achei que o que eu faço é suficiente. Só é suficiente o que se faz para quem não sabe a identidade que ele tem. Entenda isso. Quando você entende a identidade que você tem, quem você é de verdade, porque você sabe quem você é. Aqui, irmãos, não é que a gente use máscaras. Tem pessoas que falam isso, né? Na igreja todo mundo é santinho. Não. Mas aqui ou em qualquer ambiente, eu ainda preciso me conter, ou não? Eu não posso chegar aqui com qualquer roupa. Eu não posso vir aqui de baby doll diante dos irmãos. Posso? Não posso. Os ambientes vão exigir de nós certas posturas, certas formas de falar, de se portar. Então não é que você use máscara, mas você não pode ser 100% de quem você é. Correto? Sim ou não, gente? Aqui o Jefferson é 100% do que ele é? Claro que não. 100% do que nós somos, nós sabemos. O que eu carrego aqui dentro, eu sei, irmãos. Eu sei quando eu peco, eu sei quando mesmo dentro da igreja passa um pensamento na minha cabeça totalmente errado. Eu sei. Você também sabe. E aí quando a gente entende quem a gente é, tem como permanecer quem a gente é? Não tem como. Porque a gente entende a nossa natureza pecaminosa. A gente entende que nós não somos bons. E por isso que a Bíblia diz: se alguém está em Cristo, se você entendeu quem você é de verdade, não é o que você faz que vai fazer diferença. É a sua transformação. Porque aí, se você está em Cristo, nova criatura você é. O resultado de estar em Cristo é ser nova criatura. Então você está ou não está em Cristo? Aí é uma avaliação sua, não é nossa, é sua. Nova criatura significa o quê? Tudo mudou. É uma nova natureza. Identidade está ligada à essência, não é forma, é essência. É o que está aqui dentro. Por isso que às vezes tudo se começa errado, irmãos. Desculpa abrir meu coração aqui para você, mas eu vou abrir. Às vezes na igreja vem uma pessoa nova, um visitante, uma pessoa de fora, e a gente quer que aquela pessoa seja transformada de fora para dentro. A gente quer que ela se vista igual a gente. A gente quer que ela cante os cânticos do louvor. Que ela fale igual a irmã Elzi fala. Não tem como, irmãos. Às vezes vão entrar pessoas aqui com roupas inapropriadas, com jeito de falar inapropriado, com outro tipo de cultura. Essa pessoa ainda não entendeu quem ela é. E aí a transformação começa onde? Começa fora? Não, a transformação tem que começar aqui dentro. Aí sim, eu entendi quem eu sou, a minha identidade pecaminosa, e aí eu corro para quem? Para Cristo, porque não tem como. Vou correr para onde? Não tem como. E aí quando eu estou em Cristo, estar em Cristo, é relacionamento com Ele, é intimidade, é um processo, não é algo de um dia só, não é aqui na igreja que você está em Cristo, é lá fora, é onde você anda, é o que você vê, é o que você toca, é o que você deseja, você começa a estar nele, então começa uma transformação de vida, e aí essa pessoa se torna uma nova criatura. É do dia para a noite, Betão, você se tornou nova criatura? Foi do dia para a noite, irmã Nancy? Claro que não. É um processo.
passo atrás de passo. E olha só que fantástico falar sobre essa nova identidade, ser nova criatura. Consegue botar para mim a imagem? Ai, é a minha mesmo. Vamos lá, eu consegui. Gente, não repara essa foto não, nem sei quantos anos eu tinha aqui, tá bom? Minha identidade está aqui, certo? Todo mundo está conseguindo ver bem? Tá bom então? Queria que os irmãos destacassem para mim o que tem aí na identidade. O que diz aqui? São várias informações. Quais são as informações que a gente tem numa identidade, no RG, que diz quem aquela pessoa é, o que aponta para a identidade dela de fato? O que tem nesse RG que faz isso? Nome, filiação, onde nasceu, digital, assinatura, filiação, já falaram, tem uma coisa que ninguém falou ainda. Local de nascimento, registro da nata, certidão, foto, é isso, foto. Mais o que? Data de nascimento também. Alguém falou? Falou, né? Que o ano é nem ver. Ô, Maurício, a data de nascimento, o ano era pra você ter tirado. Pelo amor de Deus. É isso aí, é digital. Então a gente tem várias informações aqui que dizem que a Ariane é a Ariane. Certo? A foto vai falar sobre o quê? Vai falar sobre a aparência. O nome. É como eu me identifico, é como as pessoas vão me chamar. A minha data de nascimento é sobre a minha idade. Quantos anos eu estou aqui nessa terra, né? Meu Deus, não queria nem pensar nisso. Aqui, ó, os dados da certidão. Eu nasci, alguém me registrou lá, né, um dia. A minha filiação, quem são os meus pais. Isso tudo os irmãos destacaram. Aí agora eu quero que os irmãos pensem muito bem aqui comigo. Muito agora, se concentra nisso aqui. Eu vou te fazer algumas perguntas, para eu chegar no ponto que eu quero chegar, que foi o que Deus me incomodou. Eu escolhi a aparência que eu tenho? Escolhi sim ou não? Não. Eu escolhi um dia, eu quero ter cabelo liso, preto, ser branca? Não. E olha que eu sou irmã gêmea e minha irmã gêmea não tem nada a ver comigo. Então minha aparência foi uma crise para mim também na minha infância. Eu não escolhi, irmãos. Eu escolhi o nome que eu tenho? Eu escolhi ser chamada de Ariane? Você escolheu seu nome, Letícia? Escolheu, Pedro? Não. Eu escolhi a família que eu vim, de onde eu vim. Meu pai, minha mãe, eu já sabia de onde eu ia. Se eu pudesse escolher, sei lá, acho que eu queria ser... Não, tô brincando, vou falar isso não, tá gravando. Pai, mãe, te amo. Eu escolhi o ano que eu nasci, para eu ter a idade que eu quiser agora. Escolhi. Vou nascer dia 20 de 2 de 1987. Escolhi isso? Não. Eu escolhi um local que eu nasci, no Rio de Janeiro. Eu decidi isso? Não. Eu escolhi ter essa digital, tá horrível que eu tava com machucado no dedo, os irmãos meu furinho em mim, tá? Eu escolhi ter essa digital dessa forma, nesse formato? Não. Eu não escolhi nada. Nada. Preste atenção nisso, porque Deus me fez refletir nisso. Eu não escolhi nada de informações que dizem que sou o que sou. Está aqui. Então, como que eu quero escolher quando a identidade está em Cristo, irmãos? Não faz o menor sentido. Eu não escolhi o meu nome, eu não escolhi de quem eu sou filha, eu não escolhi de onde eu vim, eu não escolhi a idade que eu tenho, o local que eu nasci. Nada disso. Como que quando a transformação é com Cristo, eu quero me dar a ousadia, porque é isso que nós fazemos, de escolher nele quem eu vou ser. Não, Senhor, calma aí. O Senhor quer mexer aqui nessa parte da minha identidade, mas aqui não. Aqui eu sou assim. Não é assim que a gente faz? Não, as pessoas têm que entender que eu sou sábio. A gente faz isso o tempo todo, irmãos. Se eu não escolher minha identidade aqui, como humana que sou, quando há uma transformação em Cristo, não há escolha do que eu vou ser dele. A escolha é eu me render. Nós cantamos aqui. Eu me rendo aos seus pés. Quando a gente se rende, a gente abre mão de tudo que está aqui. Porque a identidade começa a ser dele. Não é
gente diz, irmãos, que a gente quer pregar, evangelizar, isso é incrível quando a gente faz esse movimento, isso deve existir. Só que você prega e evangeliza todos os dias diante de quem você mostra que você é para as pessoas. As pessoas veem o que na Ariane? Vê o que no Val? Vê o que no Elias? Eu não sei. Porque o certo é quando a gente tem uma nova identidade. Porque se alguém está em Cristo, nova criatura é quando olhar para mim e ver Cristo. Não é ver quem eu sou, é ver Cristo. Então, se eu sou às vezes estressada, nervosa e gente, se eu puder, eu acho que eu seria presa se eu fizesse tudo que eu penso fazer. Eu tenho certeza disso. Estou te falando de todo o meu coração. Talvez eu fosse presa. Não, Letícia? Letícia deu uma risada. Não sei se você está se identificando com isso. Mas aí eu não posso, porque eu lembro nova criatura, nova criatura, nova criatura. Outra identidade, minha identidade é Cristo, minha identidade é Cristo. Então não é mais eu. E aí o que o versículo continua dizendo? As coisas velhas, olha que importante isso. Olha como isso é incrível na palavra de Deus. Que a palavra de Deus é perfeita, irmãos, não há erro. Se alguém te falar que a Bíblia tem um erro, repreende, não tem erro nenhum, não. Sabe por que ele diz? Ele podia dizer direto, eis que tudo se fez novo, então já só acabou. Não, as coisas velhas já passaram. Por que ele diz isso? Porque nós vamos carregar ainda, quando a gente entende a realidade que a gente vai carregar o quê? Uma culpa. Ou não? A culpa do meu pecado. A culpa de saber que eu sou errante, que eu sou falha. Mas aí a Bíblia é tão perfeita que ela fala assim para você: quando você está em Cristo, você é nova criatura. Mas não é só isso, não. Você não é só nova criatura, não. Tudo que passou foi. As coisas velhas, os hábitos velhos, quem você era antes, acabou, passou, estava atrás. E aí aquele discurso do exemplo que eu dei para vocês, que eu escuto todo dia, mas eu não bebo, eu não fumo, eu não sei o quê. Esse peso, até para nós que temos esse peso, você pode não beber, não fumar, não matar, não trair, mas você tem um peso aí de alguma coisa, de algum pecado. Eu tenho, você tem. Aí Jesus é tão perfeito que ele fala assim: ó, essas coisas passaram, acabou, foi embora. Porque a identidade de Cristo traz remissão para os nossos pecados. Você não pode carregar essa culpa, porque Ele morreu por você e por mim. Ele se fez maldito por nós. Lá em Mateus diz isso: Ele se fez maldito por nós. Para a gente não ter que carregar essa culpa. Porque as coisas velhas já passaram, irmãos. Aí, depois que ele diz que tudo que é velho passou, Betão, passou, acabou, não há culpa, não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, não é o que diz em Romanos. Acabou. O diabo vai tentar jogar isso na nossa cara várias vezes. Ah, Letícia, mas você era assim. Ah, Liane, mas você, ó. Ah, Antônio, tu pensa que eu não sei que tu fazia isso? Aí a Bíblia fala aqui, passou. Aí ele vem com uma preposição lá, eis. Sabe o que é essa preposição eis? Português de novo, hein? Professoras atentas aí, eu não sei se está certo não. Mas eu acho que eis é tipo assim, surpresa. Ó, é algo que está vindo, é algo para você realmente vibrar. Eis que tudo se fez novo. Não é suficiente só passar o seu velho hábito, a sua velha atitude, a sua velha natureza, a sua velha essência. Tudo precisa se fazer novo. Tem como a gente fazer isso por nós mesmos, irmãos? Não tem como. Se há um que pode fazer as coisas velhas passarem, tudo se fazer novo, é Cristo. Por isso que a primeira condição é estar em Cristo. Nós precisamos estar nele. Nós precisamos entender que identidade é quem, não é o que. Não é o que você faz, porque o que você faz passou para tudo se fazer novo. É quem você é.
Cristo. Quem nós somos em Cristo? Nós estamos assumindo essa nova identidade? Será, irmãos? Eu não sei. Eu não sei. É uma reflexão que você precisa fazer, que eu preciso fazer, para nós conseguirmos alcançar esse nível de identidade com Ele. Para tudo se fazer novo. Tudo. Qualquer coisa, qualquer atitude. E às vezes não é tão difícil, irmãos. Eu estou finalizando, vou até fechar minha Bíblia. É difícil demais. Porque se antes eu era assada, agora eu não sou mais. Se antes eu fazia isso, agora eu não faço mais. Se antes a minha identidade remetia isso às pessoas, não, agora a minha identidade precisa revelar Cristo. Então eu preciso estar nele. Eu preciso ser nova criatura e ter essa transformação. Eu preciso que todas as coisas velhas passem e tudo se fazer novo. Aí quando eu entender e viver essas etapas, e não é uma etapa que você tem que viver para finalizar no dia que você aceitou Jesus, que algumas pessoas acham isso. Não, levantei a mão, aceitei Jesus, acabou, vivi tudo. Não. É um processo, irmão. Todo dia você vai viver esse processo. Eis que tudo se fez novo, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. É assim que a gente vive, dia a dia. E nesse processo vai ter erro? Vai, irmãos. Vai ter erro. Vai ter falha. Vai ter pecado. Porque a gente ainda está nesse mundo. Só que a diferença é que agora eu sei a realidade de quem eu sou. Então quando eu pego, irmãos, isso deve doer aqui dentro de mim. Você consegue entender? Eu não preciso que alguém me diga que eu pequei. Ainda que existam irmãos que vão se levantar para exortar a nossa vida. Mas eu não preciso. Porque quando o Espírito Santo está aqui, a gente se constrange. Quando eu peco, quando eu cometo alguma coisa muito errada, meu Deus, eu sinto vergonha. Vergonha. E eu fico pensando, meu Deus, se alguém souber que eu fiz isso, se alguém souber, por que a gente pensa em alguém saber? Porque é um sentimento de vergonha. Ou deveria ser. Porque você não quer mais viver em pecado. Agora você descobriu quem você é em Cristo. E aí quando a gente erra, quando a gente falha, irmãos, a primeira coisa a fazer não é se afastar de Cristo. Não é se afastar da igreja. Muitos caem nesse erro. Não, eu estou em pecado, eu estou errado, então eu não posso estar lá. Eu vou me afastar, eu vou me retirar. Não! É o contrário. Quando eu erro, quando eu peco, aí realmente eu reconheço que eu preciso correr para os pés do Senhor Jesus. Porque aí eu reconheço que eu não sou nada. Eu não sou nada. Eu continuo errando muitas vezes e Deus continua me constrangendo. O amor dele nos constrange. Paulo vai falar isso uns versículos acima. Porque o amor de Cristo nos constrange. Esse constrangimento não é para que você sinta peso e vá embora e desista do caminho. Não. É para que você se renda mais uma vez e entenda, meu Deus, eu sou nova criatura. Eu não posso fazer essas coisas mais. Eu tenho que deixar isso de mão. E isso tem que passar da minha vida, porque agora tudo se fez novo. Essa é a nova identidade em Cristo. Amém, irmãos? É isso. Queria passar. Vamos orar. A gente vai ter a ceia. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós queremos te louvar por essa palavra, Senhor, e te render glórias e graça, porque só o Senhor mesmo, só a tua graça, Deus. Nós não somos nada, por isso que a gente se emociona ao falar e chora, porque eu sei o quanto eu sou pecadora. Mas um dia o Senhor chegou na minha vida e falou, olha, agora você é uma nova criatura, tudo se fez novo. Obrigada, Deus. Que na vida dos meus irmãos também sejam assim, que dia após dia eles possam viver a nova identidade em Cristo, que eles devem ser em Ti, Senhor, e não em nós mesmos, Pai. Por isso eu te louvo, Pai, por essa oportunidade. Obrigada por falar conosco nessa manhã, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém. Amém, amém. Deus te abençoe. Deus abençoe a juventude. Ouviram essa palavra, não só a juventude, como todos nós. A Ariane teve uma ideia essa semana, como não estava a tempo,
Eu pedi para ela para deixar para um outro momento, mas a nossa diaconisa querida do município corroborou com essa ideia, com o entendimento de Deus. Nós vamos cantar o Nada Além do Sonho. Nada Além do Sonho. Eu queria pedir ao diaconisa que fosse servir a ceia, que nesse momento pudesse orientar. Eu queria convidar 2 jovens para nos ajudar nesse momento a participarem da ceia. Queria convidar Elias, está lá na porta, e Letícia, pudesse nos ajudar nesse momento, e a diaconisa pudesse orientar o jovem. Nesse momento nós estaremos cantando, convido os irmãos a colocarem de pé. Nesse momento nós vamos cantar o louvor e após nós daremos seguimento à realização, à celebração da ceia. Esse é o momento, nossa diaconisa vai orientar nossos jovens, é um momento que eu acho importante eles participarem. Nós cantaremos e daremos seguimento.
Amém, meus irmãos? Deus nos fez nova criatura. Alguém não pegou os elementos? Esse momento diz muito respeito a quem nós somos, irmãos. A nossa identidade. Porque Jesus deixou duas ordenanças como manifestações visíveis de quem nós somos nele. Uma dessas ordenanças é uma prerrogativa para que nós possamos participar desse momento agora, que é o batismo. Aquele que reconheceu, aquele que nasceu de novo, foi transformado. A outra ordenança é o que nós estamos fazendo agora. Esse momento de ceia é o momento daqueles que têm identidade em Cristo. Daqueles que foram nascidos de novo, nova criatura. Você não é um 2.0, como eu costumo dizer. Nós não somos uma versão 2.0. A expressão do texto é nova criatura. Você é novo. É por isso que tudo se passou, porque você não é mais o mesmo. Diante disso, diante dessa verdade, essa verdade que é impactante, e é uma verdade que nos confronta todo dia, a sermos diferentes, a vivermos diferente e fazermos coisas diferentes, porque não somos mais quem éramos. Não somos mais. Em Cristo Jesus, Deus pode olhar para cada um de nós e dizer: justo. 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 Não por mim, não por você, por causa de Cristo. Então, diante disso, eu te convido a participar do corpo de Cristo. Comemos o pão. E como eu costumo dizer, Cristo não só entregou seu corpo, seu tempo, sua mente. Cristo entregou também tudo, inclusive seu sangue. Seu sangue precioso, representado aqui pelo suco de uva. Diante disso, te convido a compartilhar. Somos nova criatura, irmãos, e nascemos de novo pelo mesmo Espírito. Isso faz com que sejamos irmãos, porque todos nós nascemos do mesmo Espírito. Então eu sou irmão com você. Então eu compartilho com o meu irmão o sangue de Cristo, porque o sangue de Cristo foi derramado por todos nós. Compartilho com a Bruna. Compartilho com o Beto, compartilho com o Marcos, compartilho com a Ágata, e assim nós partilhamos. Compartilho aqui com a Val. Em Cristo Jesus somos um. Somos um. Bebamos, cálice. E o povo de Deus diz: amém. Glória a Deus, irmão. Vamos continuar com o louvor nesse momento. Jesus.